Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. Agora sim, boa escuta do episódio. Já diziam os Racionais, a multidão é um monstro, sem rosto e coração. E é assim que começam a invisibilidade, a negação e o apagamento. No concreto e no aço do racismo, onde a desigualdade reconstrói e mantém narrativas coloniais, a família preta resiste. Não uma família idealizada que cabe num comercial de TV, ou numa novela, ou até mesmo numa lata de conserva, mas a família real, aquela que luta para amar um mundo que insiste em desumanizá-la. E o homem negro? Ele não é o algoz que o sistema vende, muito menos a ausência que o estereotipam. Ele é o pilar necessário, mas sufocado por gerações de silêncio, violência e auto-ódio. E eu falo desse lugar, sem vitimismo, vilanismo, ressentimento ou revanchismo. Eu falo do chão da vida, do que acontece no dia a dia. Então, como equilibrar trabalho, cuidado e masculinidade em uma sociedade que só espera a força bruta e nunca a vulnerabilidade? Como resgatar os laços que foram rompidos e construir tantos outros novos? E eu não estou aqui para tapar buracos com utopias. Eu estou aqui para aprofundar as camadas do que foi rompido, entender a violência estrutural e sistemática e encontrar caminhos de reconstrução. E eu disse caminhos de reconstrução. Esse é um espaço para homens pretos, mulheres pretas, pais, mães, filhos e famílias pensarem juntos como viver, como resistir e principalmente como amar. Eu não construí o mergulho para ser um programa de soluções fáceis ou fórmulas. Aqui a gente vai descer juntos em direção às questões mais complexas e dolorosas, porque é lá que a gente encontra as chaves para transformar e o caminho para a cura. E para isso, a gente vai passar sempre pelos pilares do Parentalidade Preta, com profissionais negros de psicologia, em conversas que não só inspiram, mas desafiam, restauram e, principalmente, oferecem ferramentas. Parte 9. Da sobrevivência ao direito de sentir. Nesse programa vamos abordar a masculinidade negra e a saúde mental a partir de uma pergunta: o que acontece quando um homem negro aprende a reconhecer o próprio valor apenas no trabalho, na força e na capacidade de resolver problemas? Nessa conversa com o psicólogo Thiago Alano José, a gente investigou como a exigência de utilidade atravessa o descanso, os afetos, as relações e a paternidade. Masculinidade negra não é uma essência e nem um comportamento comum a todos os homens negros. A categoria ajuda a observar como raça, classe, território, geração e trabalho produzem experiências específicas. O problema surge quando a internet transforma esses homens em um único personagem, sempre forte, sexualmente potente, politicamente consciente ou emocionalmente fechado. Essa conversa recusa essa simplificação e procura devolver complexidade às experiências negras masculinas. O trabalho ocupa um lugar decisivo nessa construção. Para muitos homens negros, trabalhar significa sustentar a casa, proteger a família e provar que ainda possui valor. Segundo a síntese de indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2024 o rendimento médio por hora foi de R$ 24,60 entre pessoas brancas e de R$ 15 entre pessoas pretas ou pardas, pessoas negras. Essa desigualdade interfere na possibilidade concreta de descansar, recusar condições degradantes e de procurar cuidado. Eu preciso remarcar aqui que essa conversa se aproxima dos homens que não estão aí discutindo masculinidade ou conservadorismo nas redes sociais, porque ainda estão ocupados tentando atravessar o dia. Tiago utiliza a imagem de alguém que se afoga. Antes de compreender a correnteza, essa pessoa procura ar. A sobrevivência não está fora da política, ela aparece no preço dos alimentos, no medo do desemprego, na violência e nas escolhas que parecem possíveis. Quando permanecer forte se torna uma condição para continuar trabalhando, o sofrimento costuma ser empurrado para dentro ou para baixo do tapete. O Ministério da Saúde reconhece que o racismo é um determinante social da saúde,
pois ele interfere nas condições de vida, no adoecimento e no acesso aos serviços. A revista Hades, vinculada à Fundação Oswaldo Cruz, também registra que homens negros enfrentaram dificuldades maiores para acessar cuidados de saúde, atravessados pelos horários de trabalho, pela insegurança profissional e pela expectativa de que homem não deve adoecer. E aí parte da geração atual começa a acessar a linguagem de autoconhecimento que muitos pais e avós não encontraram. Isso não elimina as condições materiais que dificultam o descanso, mas abre a possibilidade de uma interrupção. Uma revisão de Amanda Morris e colaboradores sobre o papel da família no desenvolvimento emocional mostra que crianças aprendem a regular seus sentimentos observando os adultos e experimentando a maneira como as suas emoções são recebidas dentro de casa. Pais negros também ensinam pela forma como atravessam o medo, a frustração e a tristeza. Como a gente diz, o exemplo arrasta. Na 9ª parte do mergulho, eu converso com Tiago Alano José sobre masculinidade negra, trabalho, sobrevivência, saúde mental e parentalidade. Eu quero que esse episódio acompanhe homens que aprenderam a dizer que ainda conseguem fazer, mas nem sempre conseguem dizer como estão. Entre a clínica, a experiência cotidiana e a escuta, essa conversa pergunta o que resta quando o homem já não consegue produzir, proteger ou resolver. E o que pais negros podem fazer para seus filhos não precisarem abandonar os próprios sentimentos para serem reconhecidos como homens. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o Mergulho. Saia da superfície. Tiago Alano José, homem negro, calvo, com barba, camisa verde escura, criciumense e alguém que gosta de filosofar, que gosta de ver as coisas de ângulos diferentes. Eu acho que aqui já vem uma referência muito forte minha, que é a minha mãe. A minha mãe, velho, minha mãe é meu chão. Ela foi o meu chão, e eu acho que só o fato de eu falar que ela é o meu chão, de certa forma, ela faz parte do meu chão atual, né, velho? Então, ela é essa pessoa que gostava de olhar as coisas e observar e filosofar sobre as coisas. Então, eu acho que eu peguei muito isso dela. E no decorrer da nossa ideia, tu vai entender por que disso, né? E aí, esse pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas, pensar sobre a realidade. Eu também sou esse cara, né? Que fala pouco, por mais que aqui eu esteja falando, e a gente também vai esclarecer essa ideia no decorrer, mas eu, no off, fora desse lugar de profissional, eu sou esse cara que fala pouco e pensa muito. E aí, mano, pensando muito, falando pouco, eu cheguei na psicologia. E é aí a psicologia que me traz até essa ideia de hoje, né? Então, resumidamente, eu sou um cara que gosta de pensar sobre as coisas, filosofar sobre as coisas, e que se constituiu a partir disso, né? De olhar a vida, de pensar sobre as coisas, de pensar sobre si, e chegou nessa profissão que me faz estar aqui, assim. É sobre isso, né? Excelente. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Antes da gente seguir, deixa eu te situar aqui dentro do universo Parentalidade Preta. Bom, esse é um podcast afrocentrado que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação de filhos e filhas negros e pretos em um mundo que insiste em nos apagar. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre masculinidades pretas aplicadas à parentalidade. Aqui o conteúdo não é o fim, ele é uma travessia, um espaço para se refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e, principalmente, fé no futuro.
Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente e autônoma. A pesquisa, leitura, roteiro, gravação, curadoria, edição, finalização, distribuição e promoção, e é feito sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídias. E como você bem sabe, nada disso se sustenta sozinho. Nos últimos dias, esse trabalho seguiu de pé graças a um pequeno grupo que decidiu se comprometer de verdade. É justamente por isso que os números precisam ser ditos com clareza. A meta inicial é simples e possível: o Parentalidade Preta ser mantido financeiramente por 500 pessoas dentro de um universo que hoje ultrapassa 100 mil. Hoje, para que tudo isso funcione, o Parentalidade Preta conta com 109 apoiadores. Isso significa que menos de 0,1% das pessoas que acompanham escolheram valorizar isso que você está ouvindo agora. Apoiar a Parentalidade Preta é um ato que parece tão pequeno que dá a impressão de que depende mais de outra pessoa do que da gente mesmo. Mas eu vou te dizer, cada compromisso transforma discurso em trabalho e trabalho em permanência. Então, se você ouve, aprende, compartilha e reconhece a importância do que é feito aqui, eu tenho uma pergunta honesta para te fazer. Qual é o seu lugar nessa construção? E por falar em construção, eu preciso te lembrar que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um quilombo de escuta, formação e cuidado. Aqui onde você está ouvindo, você vai encontrar o Parenta, que tem entrevistas e audiodocumentários sobre temas de grande repercussão, o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas entre pais pretos sobre desafios, afetos, dores e delícias da criação, o Mergulho, que são trocas que propõem encontros aprofundados sobre masculinidades negras, e o Travessia, onde eu resgato as introduções importantes temáticas de episódios que são importantes para a atualidade. Uma aula didática com material incluso. Parentalidade Preta também tem séries documentais em áudio como Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. E falando em troca, eu também mantenho mensalmente as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que esse conteúdo te atravessa, hoje existem duas formas simples de se comprometer: pelo apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é pixparenta@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam essas bebidas, você me ajuda a manter esse portal vivo, autônomo e principalmente em movimento. Agora a gente segue com a troca desse episódio. Ao longo dessa conversa ficou evidente que falar de masculinidade preta exige cuidado para não transformar experiências diversas em um único modelo. Por isso eu perguntei para o Thiago, do ponto de vista dele, o que é a masculinidade preta e se esse conceito pode ser entendido de forma única. Eu não penso em masculinidade preta como um conceito único. E aí a gente tem esse acontecimento recente do famoso namorado da Patrícia Ramos, né? Uhum. Que a gente pode trazer para cá. E aí eu posso até pegar a questão... Tá, vamos falar dessa questão e eu utilizo outra conversa recente que eu tive. Sim. O namorado da Patrícia Ramos, ele é um negro instagramável. Uhum. Um cara bonito, um cara de marra, né? Um cara forte e tal. Se ele fosse masculino, segundo o que esperam dele, segundo o que esperam do homem preto, ele seria 10 de 10. Uhum. Mas como ele não cabe nessa masculinidade de como tem que ser um homem preto, ele... Não, acho que... Amiga, eu acho que esse aí você escolheu errado, né? Esse cara, ele não é preto. Ou esse cara... É porque é isso, né? As pessoas dizem, esse cara não é homem porque esse cara não é um homem preto que a gente espera. Entende como a raça ela vem por trás, mesmo que as pessoas não estejam falando, elas estão falando disso. É muito louco, né, velho? É muito louco. E a raça, ela sempre tá falando na frente, velho. Sim. Um negro no aeroporto, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Que ela não tá trabalhando, mas o que ele tá dizendo é o que um negro está fazendo aqui? Saca? Então, a raça, ela sempre tá na frente. E então,
o conceito de homem pode até ter um padrão. E um conceito de homem preto até pode ter um padrão. Mas na teoria, na prática, cara, eu não me considero em muitas situações um homem preto padrão. Uhum. Saca? Eu considero muito mais o meu irmão mais velho um homem preto padrão. Eu considero muito mais até o meu cunhado um homem preto, nesse sentido de fazer as coisas, de fazer acontecer. Do que esse Thiago que sente como eu tô sentindo agora. Uhum. Eu tô sentindo coisas aqui agora. De certa forma, eu tô sentindo até uma vontade de chorar. O que é isso? Isso não faz parte de ser um homem preto negro. O homem preto negro não sente. Ou não deveria sentir. Uhum. Ou eu não espero que esse homem preto sinta. Então, pensar na masculinidade preta é pensar no ser humano, num indivíduo com uma série de marcas. Então, o que é ser masculino? O que é ser um homem preto? Não tem uma... Eu não conceituo o que é ser um homem preto. Porque tem várias camadas. E tem vários homens. Então, eu vejo o termo masculinidade preta, masculinidade negra, como uma possibilidade de colocar homens pretos em uma categoria que eu consiga visualizar melhor. Mas não no sentido de... Mas nada além disso, entende? Sim. Porque, olha só, irmão. Olha só, que loucura. Eu nesse caminho, né, de atender pessoas e até chegar a pessoas pretas, eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu comecei a fazer uma pergunta para pacientes que eu comecei a entender as coisas. Eu perguntei para um paciente, um garoto branco, 28 anos. Eu disse para ele, eu perguntei para ele, tu tem pai, mano? Assim, né? Uhum. Tu tem pai? Aí ele disse, claro, né, Thiago? Vim da onde? Aí eu pergunto pra uma pessoa preta, pra um homem preto, tu tem pai? Aí eles falam, tenho, mano. Quem tem, né? Quem tem, diz até com certo... eu disse, ele entendeu, ele sabe do que a gente tá falando. Sim. Ele sabe não é do uma que a gente pergunta tá falando. banal, não é uma pergunta besta, né? Quando eu pergunto, tu tem pai, tu tem mãe, velho? Cara, tu tá na frente. Tu tá na frente. Sim. Tu tá na nossa frente. Uhum. E quem entende vê isso como um... É até um conflito pra gente. Pra uma pessoa preta que tem pai e tem mãe, ela se sente conflituosa. Tô na frente, não tô, mas eu não tô na frente, mas é um conflito. Sim. Então, mano, o conceito de masculinidade é uma tentativa de me aproximar do povo que eu olho, do povo que eu me atento, né? Mas só uma tentativa. Eu só vejo o conceito de masculinidade nesse lugar de tentativa de enxergar. Só. Eu não consigo pegar esse conceito e usar para mais alguma coisa. É uma tentativa, mano. Sim. É uma tentativa. Sim. Tentativa. Não, excelente. E acaba entrando muito nisso, né? Essa nossa necessidade, eu acho que é uma necessidade muito genuína, de usar sempre no plural, masculinidade, para a gente até trazer um pouco dessa pluralidade, né? E para além disso, é não deixar essencializar. Afinal de contas, o que é o homem negro? Calma aí. Qual? Quem? De onde? Por quê? Sabe? De quem? Sim. Então, eu nunca acho que é óbvio a gente ter que colocar algumas coisas, e ultimamente tem sido muito dito, né, que o óbvio tem que ser dito, mas
esse risco que se corre de essencializar a experiência negra e ela ser, inclusive, exclusiva no sentido de esse homem negro aí não é homem, sabe? Como você falou mesmo, né? Pô, ele não é homem. E a resposta, né, da Patrícia foi muito assertiva. Assim, tá, o que é esse homem negro? É dar grau de moto de madrugada? É fazer um monte de coisa? Então Sim. calma aí, saca? Que pressuposto é esse? O que valida, né, o homem negro enquanto um homem, enquanto negro, né? Acho que até a tua pergunta é isso, como bate diferente só com o marcador de raça, você tem pai, sabe? Para um é uma pergunta idiota, banal, besta, e do outro assim, caraca, isso explica muita coisa. Esse é um ponto de observação muito potente para você falar assim, cara, você tem pai? Assim, não tenho. Porra, então eu vou precisar entender algumas coisas e trabalhar outras. Então, é muito diferente, né? O que eu gostaria para essa troca que a gente tem feito aqui, está fazendo até, já criar esse ponto de distinção. É realmente dizer que é essa massa disforme, que ela não pode ser essencializada num bloco amorfo ali, inclusive, né? Tipo assim, cara, não. É tudo homem preto. Porra, se for tudo homem preto, a gente desiste, a gente para. Vamos aqui vestir a carapuça e ninguém precisa entender nada, é só seguir Sim. o script, que não tá dando certo, inclusive, né? A história dos homens negros na diáspora foi marcada pela exigência de produzir, suportar e permanecer útil. Como essa lógica ainda atravessa o trabalho, o descanso e a forma como muitos homens medem o próprio valor, eu perguntei ao Thiago como ele percebe a permanência desse lugar da força e da utilidade na vida dos homens negros hoje. Irmão, eu vejo muita questão do trabalho, velho. Uhum. Eu acho que... E não só no sentido de trabalho, de fazer força, Sim. mas de como a vida é um trabalho e é normal eu passar trabalho, Uhum. sabe? Uhum. Eu vejo que isso tá muito internalizado dentro da gente. Sim. E olha só que louco. Nós aqui nos ajustes para fazer e coloca fone, tira fone, muda de celular e vai pro notebook. No meio disso tudo eu pensei, nada é fácil pra gente. Olha Pode só o crer. que passou na minha cabeça. Também. Saca? E isso, olha só que ironia. Nada é fácil pra gente. Você tá em São Paulo, eu tô em Criciúma, nós estamos agasalhados, nós estamos vestidos, nós estamos alimentados, nós estamos tranquilamente. Uhum. Nós não estamos passando trabalho, mas Sim. nada é fácil pra gente. Entende que Pode crer. loucura? Sim. Nada é fácil pra gente. Nada é fácil pra gente. E esse nada é fácil pra gente, irmão, eu vejo que isso, eles... não é medusa, como é que se diz? Aquela que tem vários braços, né? Sim. Que- Pô, agora. eu também não vou lembrar, mas Sim. se eu lembrar a gente coloca depois. Mas é isso que se expande pra todos os aspectos da nossa vida. Com dinheiro, com amor. Sim. Esse tópico é forte demais, velho. Sim. Com certeza. Eu fico agitado. Porque olha só, velho. Eu tô com 40 anos e agora que consigo dizer que eu amo. Entende isso? Sim. Velho, obrigado por me convidar, tá? Porque eu tô sentindo, desde a primeira pergunta, eu tô sentindo coisas aqui. E agora eu continuo sentindo coisas. Eu sou isso, tá? Esse é o Aham. Thiago. Um cara Não é à toa que tá aqui que se por isso. emociona. Não foi Um por cara que se acaso. emociona. Um cara que sentiu muita coisa, mas ele não podia externalizar, entende? Uhum. E o trabalho e a obrigação, e você tem que fazer, e você tem que... E você é o filho da irmã Neuci. Eu sempre fui o filho exemplo, né? Uhum. Que esse é um rolê que a gente... Mas, voltando à tua pergunta, mano, eu vejo que essa questão do trabalho, ao meu ver, e ao meu debruçar sobre a vida, sobre essa escuta do outro,
eu vejo que esse tópico trabalho, ele está na espinha dorsal da nossa psique. E direciona sempre. Trabalho não só no sentido de tenho que levantar para fazer, mas de como a vida é um trabalho e de como eu tenho que trabalhar sempre pelo mínimo. E isso, como eu tô falando, no trabalho, no amor, na vida como um todo. O que tu espera da vida? Pergunta pro homem negro qual é a viagem que ele pensa fazer nas férias do ano que vem. Primeiro ele vai pensar, que férias? E segundo ele vai pensar, que viagem? Eu nunca pensei em nada. Sim. Então eu falo disso, entende? Que trabalho. O paciente que eu atendi hoje às 10h30, ele é um paciente que ele sofre muito, que o trabalho consome a vida inteira dele, né? Então ele não pode ver um jogo até tarde, porque ele tem que pensar no trabalho. Então ele tem que estar apto para o trabalho no outro dia, se ele dormir muito tarde, né? Então eu deixo o meu cérebro na mesa, como diz ele, e eu volto para casa e como é que eu vou tocar? Como é que eu vou ter contato com as artes? Como que eu vou fazer coisas para mim? Como que eu vou fazer um projeto social? Porque o cérebro dele já ficou lá na empresa. Sim. E amanhã ele não volta para pegar, ele volta para usar lá de novo. Foda. Então, só quero relatar aqui que eu sou muito grato pelo meu trabalho. Sim. Eu sou infinitamente grato. Eu sou um cara. Eu sou um cara abençoado, velho. Eu sou um cara abençoado de poder fazer o que eu gosto, de poder ser esse cara que conversa, que ri, que chora. Esse sou eu. E eu sempre sonhei em estar em um lugar, trabalhar em um lugar que eu pudesse ser eu. Sim. Aqui a clínica, velho, não é aqui não é uma clínica, né? Mas a clínica, irmão, é o primeiro lugar que eu pude ser eu. É muito potente isso. E agora eu tô tentando ampliar esse ser Thiago que aprendeu a ser, que conseguiu ser na clínica, para a vida como um todo. E olha como é forte. Eu tô aqui falando do trabalho, né? E foi no trabalho que eu consegui ser. Sim. Sabe? Sim. Entende? Sim, total. Entende? Como isso tá na espinha dorsal nossa? Sim. Enquanto o trabalho é definitivo para nossa existência, para o que o Mbembe chamaria do devir negro, da constituição do homem negro, né? O trabalho, a serventia e o quanto a gente não pode abrir mão de ter uma serventia para talvez, inclusive, não ser descartado, saca? Então eu preciso ter uma serventia, preciso me fazer necessário, preciso trabalhar, muitas vezes o contexto social, e a gente já sabe de tudo isso, mas o quanto no que chamam, né, o quanto na ontologia do homem negro o trabalho é uma pedra fundamental sobre qual a existência se constrói. Ora, você estava mesmo falando aí, veja quanta coisa eu falei. E eu falei muitas coisas a partir do trabalho, através do trabalho. O meu trabalho aqui, eu não preciso deixar meu cérebro lá, porque eu usei ele aqui, na minha casa, na minha clínica, no meu trabalho. E a gente está falando exatamente disso, né? Pode parecer repetitivo, porque é definitivo o trabalho para essa constituição de ser, desse devir negro, desse homem negro que, se não trabalhar, não serve. Eu tava tendo uma troca, cara, eu não lembro com quem foi, que o cara falou assim, mano, quer ver quanto você vale? Perde seu emprego. Só isso. Você perde seu emprego. Você é homem negro. Perca seu emprego. Veja quanto você vale. Você vai ver quem é que vai se voltar. Você perca seu emprego. Porque você pode perder seu emprego e todo mundo vai embora. E a família vai sentir esse tipo de coisa. A gente estava trocando uma ideia na semana passada, na última roda, a respeito disso. Eu acho que é uma coisa muito importante para trazer, a nível de troca mesmo, né? Não para a gente analisar, mas a nível de troca. Meu irmão falou assim, cara,
Acho que a gente ainda não tem condições de relaxar nessa questão, não. Nas nossas casas, de maneira geral, a gente ainda é os caras que tá se desvencilhando num passado que beirava a miséria, passou pela pobreza, está começando a ter o básico. Então a gente não pode abrir mão desse papel que a gente, enquanto homens, muitos pais de família também falam assim, cara, vai lá que eu dou um jeito, vai lá, se matricula lá que eu dou um jeito, a gente vai. E esse jeito que a gente vai é trabalhar mais, né? E aí, a gente vai ou não vai chegar? Esse jeito que o homem negro dá, via de regra, trabalhar mais. Hoje tem o Uber aí abraçando, tem todos esses outros aparatos que vão pegar o cara que assim, tá difícil para todo mundo, a vida tá difícil e eu vou dar um jeito, vou rodar de Uber, vou fazer não sei o quê. Porque a gente já entendeu que se não for assim, não vai rolar. E o que a gente gosta de analisar, a gente tá trocando ideia e eu coloquei o trabalho nessa pergunta justamente assim, para a gente tentar começar a entender qual é a influência do trabalho na formação da nossa psique e quanto é que isso vai afetar a gente de maneira geral. Como não falar de trabalho é um privilégio. É o que eu quero dizer no final das contas, assim. Massa, conversamos aqui, não falamos de trabalho. Saca? É bem por isso. A constituição da masculinidade negra, ela passa pelo trabalho, desde sempre nesse lado do Atlântico. E ser útil, né, mano? Preciso ser útil, que tu falou isso me pegou, né? Isso me pegou aqui. O quanto a gente não olha pra isso, mas a gente tem isso. Eu preciso ser útil. Sim. E aí, tá, agora eu sou minimamente útil, tá. Agora eu consigo pensar em outras coisas. Sim. Mas a grande maioria nossa não chegou nem nesse lugar ainda. Não. Isso que é o doloroso. Sim. Né? E quem chegou nesse lugar tá com dificuldade de descansar. Sim, pô. Brasil 2026, ou você trabalha ou descansa. Não tem muito pra onde correr, não, velho. Se você for um negro padrão aí, não tem pra onde correr, né? Sim. Mas é isso, né, mano? O descansar é difícil porque não é ficar deitado o dia todo. Não preciso correr. Sim. Então, como que esse corpo, como que esse cara vai assimilar isso, velho? Sim. Não preciso correr. Não, eu preciso correr. Mano, como é que eu vou preciso correr? Sim. Eu cheguei de férias segunda, mas o meu modo de trabalho já tava no sábado. Sim. Eu já tava começando a pensar, tá, segunda-feira como é que vai ser? Eu tava no forró, velho, eu já tava pensando, segunda-feira. Sim. Entende? Sim. Então, dizer para esse homem negro dizer para si, não preciso correr, velho, é um vestibular. Sim. É um vestibular do ITA. Sim, pode Tá ligado? Não. Diga pra esse corpo, você não precisa correr. Vai, ele faz o ITA, mas é difícil. Cara, beleza, na volta eu resolvo isso, né? É bem por aí. Essa é uma das minhas grandes críticas a construções, e aí eu coloco muito para como eu concebo parentalidade preta nessas construções de grupo de masculinidade. Isso aqui. Vamos parar, respirar, pensar, não sei o que, silêncio. Mano, beleza, só que olha só, eu tô cheio de merda aqui dentro que eu achei que eu pudesse falar agora, e eu não tenho como eu dar essa respirada aí que você quer agora, mas sabe por quê? Porque eu parei meu dia todo pra vir aqui poder botar pra fora, tá ligado? E, porra, não, respirar depois. Quando é que a gente vai começar aqui a botar pra fora, tá ligado? É nesse sentido que a gente precisa entender, e eu penso, né? Que a gente precisa entender nossos irmãos. Sim. Cara, tu já chegou aqui, e é sempre como eu abro as rodas de paternidade. Tu já chegou aqui, a gente já entendeu que a gente vai pular formalidade. Se tu tá aqui 10 horas da noite, numa sexta-feira, não vai ter papo de climatização, não. A gente veio aqui botar pra fora mesmo. A gente tá aqui pra ouvir, pra não julgar. Vamos trocar uma ideia aqui enquanto pais, sem nenhum recurso clínico aqui, trocar ideia, botar pra fora. Não temos tempo pra parar, relaxar, mano, chega aí, bota pra fora, a gente troca uma ideia sobre o que você falou. Muito diferente desse negócio de vamos ouvir uma música, fazer uma dinâmica e tal. É massa, é importante. Sim. Tenho meus preconceitos, aí eu abraço minhas incongruências tranquilamente.
Mas nossos irmãos estão precisando falar, velho. Não tá dando tempo, não, pô. É tempo é dinheiro, pô. Tempo é Uber, tempo é iFood, tempo é tudo, tá ligado? Exato. Volta pro É trabalho. bem por aí, mano. Tá. Mano, tu tá falando em trabalho, né? A gente tá falando de trabalho e tu tá falando dessa. Eu preciso falar, né? E eu, muitas vezes, irmão, eu falo para homens pretos, mas eu tenho dúvidas até que ponto, como eu falei no início, em muitos lugares eu não me considero homem preto, né? E não porque eu me considero uma pessoa branca, mas porque eu talvez não esteja num lugar de uma pessoa preta. Não tá conseguindo ticar E às aqueles vezes marcadores, né? Sim. E às vezes eu fico na dúvida até que ponto a minha fala ela chega até um homem preto, porque eu sou um cara que moro no sul de Santa Catarina, numa cidade minúscula, com 210 mil habitantes, né? Eu levo 20 minutos para ir pro meu trabalho, eu levo 10 minutos para ir pra academia, e se eu for atravessar a cidade, eu levo 40 minutos. Nossa, Nossa, atravessei a cidade. 50 minutos, 1 hora. E às vezes eu fico com dificuldade de. Será que eu tô alcançando esse cara que tu acaba de falar? É uma dúvida. É uma dúvida que eu me pergunto e que eu procuro sempre me humanizar nesse sentido. Sim. Né? Porque um homem preto de um grande centro a realidade é mais crua, né? Sim. A realidade é mais crua. É selva de pedra. Mais nua. E esse homem preto, ele pode e teria motivos para estar muito mais rígido, né? Sim. Contra qualquer possibilidade de se conhecer. Sim. Fato. Mas foi só um adendo. Foi só um adendo que tu me fez pensar assim. Massa. A partir dessa. Fico feliz. Mas ainda, continuando nessa ideia, tá muito pronto para reagir, né, cara? Não assimilar, pensar, tá pautado na luta e fuga, sobrevivência, reação, ação e reação, né? Cara, selva de pedra real, enfrentando todos os obstáculos. E aqui eu não vou nem elencar, porque acredito que quem esteja nos ouvindo, inclusive, sabe quais são os obstáculos que uma pessoa negra encontra num centro urbano. É importante pensar que essa discussão acontece num período de disputa, no qual novas formas de pensar cuidado, família e identidade convivem com discursos que ainda tentam restaurar alguns modelos de autoridade masculina. Por isso eu perguntei ao Thiago como é que ele enxerga a masculinidade preta dentro desse contexto de transição, de manutenção de ideologias antigas sobre política, família e religião. Eu penso e sinto que a gente está um passo atrás. Sim. A gente está... Não é nem um passo atrás, é um passo antes. Antes de pensar, e olha só, isso pode até ser polêmico, mas eu acho que eu penso que o nosso viver está antes ainda da necropolítica. Os homens não estão se preocupando se vão morrer, se vão levar uma bala perdida. Eu vejo o assunto da necropolítica como um assunto de Instagram. Sim. Na rua, o nego só tem raiva da polícia, velho. Sim. Mas eu não vejo o olhar para esse assunto como uma forma de vamos nos salvar, porque eu ainda vejo a gente nesse lugar de sobrevivência, preciso sobreviver. Sim. Que é uma extensão do trabalho. Sim. Do tópico anterior que a gente tava trocando ideia.
Então, a Constituição influencia a forma de vivência. Mas ele não está pensando nisso, não está olhando para isso. Ele precisa sobreviver, ele Sim. precisa lidar com os piores dele. Eu acho que a gente está envolto a essa necessidade. Sim. Mano, hoje ele é um ex-paciente, mas eu atendi um homem preto, baiano, retinto, com cargo no estado da Bahia, que tinha medo de perder emprego. Sim. Tá, legal, esse cara é racializado, esse cara é consciente. Ok, ele tinha consciência da estrutura e tal. Mas o que eu vejo e o que eu sinto é que a maioria de nós não tá nesse papo de olhar para a estrutura política. Sim. E de olhar o mundo em relação ao conservadorismo. Uhum. Por isso que a gente vê a pessoa pregando o conservadorismo, porque ela não olha Sim. sob essa ótica Sim. sob essa ótica de raça. Ela olha pela ótica do seguinte: a gente precisa de segurança. Não tem Sim. segurança. Precisa de dinheiro, não tem dinheiro. Sim. É nesse sentido que eu vejo que a gente tá um passo. A gente tem que dar mais um passo para poder Sim. olhar para isso. Sim, precisa. Inclusive, é uma leitura que eu faço também. Acho que precisa de muito dessa tranquilidade que a gente falava até agora para poder pensar outras questões para além da sobrevivência, né? É mais ou menos o que a gente está querendo dizer aqui. Pô, beleza. Porque muito poderia dizer assim: vamos fazer um programa aqui, vamos falar disso, e aí a gente vai criticar uma masculinidade red pill, incel e outras coisas, mas. Tá, beleza, mas e os caras que estão na quebrada, tentando voltar para casa, tentando ver como é que vão fazer, porra, não consegue fechar, eu gosto sempre de botar esse exemplo, não consegue fechar para rodar um Uber, não consegue fechar para entregar um bagulho, e o cara precisa alimentar, e aí vem mais bocas, e aí papo de direita e esquerda, isso não vai encher a boca hoje, sabe? Então, essa pergunta eu elaborei pra gente fazer uma reflexão em cima dela, para trazer exatamente isso que você falou. Cara, beleza, mas vamos viver antes, vamos sobreviver antes pra gente ver como é que isso vai. Não estou aqui incitando uma postura antipolítica ou apolítica, mas é pra gente pensar, como você bem falou, isso não tá um passo atrás, não, a gente dá um passo antes, que é o da sobrevivência. Muito bacana, concordo, de verdade, assim. Quem tá se afogando, mano, não pensa na janta. Tô me afogando agora. Sim. Cara, se eu tô me afogando agora, eu não vou pensar no que eu vou fazer na janta. Eu preciso sair. Eu costumo falar, mano, e quando a gente tá se afogando, a gente só quer um toco. Sim. Que pode ser o braço da avó, pode ser um toco de árvore, pode ser um... Mano, e a gente nesse lugar de sobrevivência, a gente só tá procurando um toco, um respiro. Sim. E muitas vezes o respiro é o álcool. Cada um vai encontrar o seu respiro, velho. Ou cada um vai continuar tentando encontrar. O outro é a medicação, o outro é o futebol, o outro é... Sim. Mas... Então, assim... A política ela influencia. Não temos dúvidas. Não é um... Eu tô dizendo que pra gente, a gente não vai se atentar a olhar isso. Esse é o ponto. Só esse é o ponto. Né? Porque a gente tem que começar a viver para olhar a estrutura. Se eu tô sobrevivendo, eu não vou ter espaço para olhar outros ângulos. Né? Eu não vou ter espaço para parar e olhar a planta. Nossa, essa planta cresceu, que bonita. Sim. Não vou ter espaço, velho. Eu preciso levantar, eu preciso funcionar. Se eu perder o busão, né? Sim.
Se eu perder o busão, se eu pegar o trânsito. E se a gente for ver, né, mano, pensar num grande centro, né? Se eu pegar o ônibus cheio, pode ser que eu me atrase pro trabalho, eu me atrase pra escola. O dia já tá cronometrado e já tá inflexível, velho. Então, levanta e segue, velho. Segue e não pensa muito. Senão, se tu pensar muito, velho, tu vai sair da linha. Pode crer. Então, mano, como é que a gente vai pensar em filosofar? Como é que a gente vai pensar em... Como é que a gente vai pensar em Fanon? É por isso que o Racionais chega antes. Sim. É por isso que o Racionais chega antes. Pode crer. E Fanon não chega. Sim. Entende? Não tem como chegar. Porque... Desculpa, não entendi. Não tem como chegar. Não dá. Não tem como, velho. Uhum. Não tem como. Então... O que o Brau disse? Olha, PT, se você se afastar do povo, você vai perder. Quando todo mundo esperava outra fala, ele falou isso. Uhum. Porque é isso, mano. Volta pra base, né? Volta ao trabalho. Então, assim, e por mais que a gente tá fazendo esse recorte desse cara que tá no modo sobrevivência e não consegue muitas vezes olhar para a estrutura que influencia ele, e para não ser um Datena da vida, a nossa geração, velho, eu vejo como uma das primeiras gerações que podem viver de verdade. Sim. Thiago, no que tu tá falando? Eu falo justamente de sair desse estado emocional de preciso funcionar, preciso viver, preciso performar, preciso dar conta para conseguir lidar com a vida. Porque assim, a nossa geração, velho, é a primeira a poder entrar em contato com o autoconhecimento. Uhum. Os nossos pais não... Eu tô com 40, não sei a tua idade. 40 também. Pois é. A nossa geração, velho, é uma... Eu considero, no meu discurso, eu considero como a primeira geração a poder ter contato com o autoconhecimento, e poder se olhar e poder conseguir novas formas de vida. Sim. Eu tô aqui, o meu trabalho é estar aqui falando contigo. Sim. Real. Né? Da onde, velho, que o meu pai poderia estar trabalhando falando, velho? E não entenderia se você contasse, inclusive, né? Exato. Tô ligado. Tá. E aí as pessoas vão pensar, de maneira geral, que era outra coisa que a gente estava conversando na última roda de paternidade, que a gente não tem como individualizar essas questões, porque faz tudo parte de um coletivo. Quando eu falo pra você isso, seu pai não entenderia se você explicasse. E se a gente for olhar para essa geração de homens que estão nessa idade, que cresceram sob esse signo, que é do homem negro periférico, né? Porque a gente não foge desse estigma. Assim, realmente nossos pais não entenderiam, eles não estão se cuidando ainda, os que estão vivos, eles não estão se cuidando, então cai tudo para esse local da gente ter que convencer os nossos pais a se cuidarem, para de repente ter contato com os netos e passar uma outra perspectiva. Então, eu gosto muito de falar, né, que essa geração que a gente está desenhando aqui é meio curva de rio, a gente vai ter que mudar o ciclo dessa parada, não tem para onde correr, a gente vai ter que mexer nisso, não tem como, pô. Sim. Nossa. A minha mãe faleceu com 50 e poucos anos, velho. Nova demais. Entende? E então a gente, velho, a gente pode viver muito e não respirar, não ir até os 90 e poucos anos, mas viver. Sim. Ter a possibilidade de pensar em viajar, ter a possibilidade de pensar em fazer coisas por si, uhum, né?
poder ter a possibilidade, como a gente está conversando, de não preciso correr hoje. Sim. Não preciso correr. A nossa geração ela é a primeira a poder chegar nesses lugares. Com certeza. Tem nem como discordar disso. E a gente falou um pouco desse cara, desse homem negro, falou um pouco dessas questões que atravessam, da serventia, do trabalho, papel do trabalho, e como se constitui tudo isso para o cara ser visto como um homem, né? E depois ser como um homem negro e tal. Isso, para mim, de certa maneira, tanto que isso a gente estava falando, né? Como o exemplo lá da Patrícia Ramos, que a masculinidade do cara foi questionada por conta de como ele se apresenta, da postura, o que quer que seja, né? E aí a gente pensa que a gente, na verdade, constata que existe esse paradigma da masculinidade negra. O que é o homem negro? Ele é viril, ele é forte, ele é instagramável, ele é isso, e quem não é isso não é homem negro. E aí a gente já trouxe para essa conversa, cara, esse cara tem alguma coisa aí que ele não é homem, não é muito homem negro, não é muito negro. Então entra muito para essa instância, desse paradigma que foi criado, que é isso é ou não é homem negro. E eu acho que cada vez mais com alguns desserviços que a internet presta, inclusive, isso vai ficando cada vez mais arraigado, cada vez mais solidificado, né? Criamos um padrão de homem negro. Daqui para cá é homem negro, daqui para lá não é. É aquela pluralidade que a gente falou no início, ela cai por terra, porque com esse ritmo acelerado da internet, com essa generalização de tudo, não tem mais nada heterogêneo, né? Já estou sendo até repetitivo aqui. Cria-se esse paradigma. Isso aqui, de fato, é homem negro, isso aqui não é. Então, sobre essa questão, né, que eu trouxe a próxima pergunta. Eu queria um pouco ouvir de você, né, como é que esse paradigma influencia a construção das pessoas. E aí, por que eu pergunto a você? Porque é com quem você conversa, com as pessoas. Você não olha para um algoritmo e vê a tendência. Você está tratando com pessoas, tratando de pessoas, conversando com pessoas. Então, trazendo aí da sua prática, da sua clínica, como é que essa solidificação, essa coisificação do homem negro enquanto uma instituição, como é que isso influencia as pessoas com quem você tem contato? Eu pego o pessoal que já atravessou a ponte, né? Massa. Então, eu pego, eu me conecto, as pessoas chegam até mim, elas já passaram essa fase. Muitas delas já passaram essa fase do performar. Sim. Então, no entanto que tem dois tipos de pacientes. O tipo de paciente que não chega no processo justamente por conta do que é ser um homem negro. Uhum. E tem paciente que diz, poxa, existem mais coisas, existem mais formas. E aí é esse cara que já passou por esse lugar. Sim. Então, a gente não tem muito essa questão do performar na clínica. A questão que aparece muito na clínica é a dificuldade de não descansar. Sim. Porque esse cara, ele já tá sabendo que existem pluralidades no mundo negro. Nossa. E ele já tá sabendo que ele é uma dessas faces, né? Uhum. 1000 faces de homem leal, né? Ele tá sabendo que ele é uma das 1000 faces. Então, Sim. o homem negro que chega na terapia já é um homem mais consciente. Então, pelo menos o que eu vejo na clínica, né? Sim. E assim, quem chega no Instagram, eu sempre troco uma ideia com o cara. E aí, no Instagram, tem homens que ficam olhando o conteúdo de longe, tu vê, a gente troca uma ideia às vezes, mas tem essa questão do o que eu vou falar na terapia? Uhum. Né? Ou então, ir pra terapia é uma fraqueza. Uhum. Né? Então, muita gente não consegue chegar num processo psicoterapêutico porque vê esse lugar de
entrar nessa sala, vamos dizer assim, né? Se jogar nesse processo é um ato de fraqueza. Aí, essa galera que já atravessou a ponte, o nosso trabalho é entrar em contato com o sentir. Uhum. Que a gente perdeu a bússola. Uhum. A bússola é o sentir. A bússola é o sentir. E a gente perdeu o contato com a bússola. Então, todo trabalho com o homem preto é habilitar esse cara a sentir as coisas. Uhum. Porque o que impede ele de atravessar a ponte é a dificuldade de sentir. Sim. As suas próprias dores. Porque Sim. ele não quer sentir as dores dele. E aí ele tá ali na armadura, inquebrável. Até que uma hora alguma coisa afeta e ele sente. Talvez o corpo ou a pessoa acontece uma doença ou começa a ter sintomas no corpo. Uhum. Ou então alguma coisa faz ele sentir: meu Deus, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? E aí Sim. começa a quebra, como tu falou, né? Então, mano, tem pacientes que demorou 2 anos pra chorar, velho. Uhum. E aí ele me mandou mensagem: velho, eu chorei durante 1 hora aqui. E eu vibrei com aquilo. Sim. Porque a gente sabe o que Cara, significa. Sabe o que significa? Sabe? Deixa eu falar isso. Porra, chorou, cara. Obrigado, parabéns, muito bom. Pô, chorar, cara. Porra, a gente aguenta porrada, a gente aguenta tiro, a gente aguenta tudo. Mas a gente não sabe chorar, velho. É isso, pô. Tá ligado? É muita coisa, muita coisa. Muita coisa. É óbvio que essa conversa não podia terminar apenas descrevendo o que acontece com os homens adultos. Meninos negros estão observando como as famílias lidam com a dor, com o medo, com a força, com o cuidado, com a frustração e com coisas que vão sempre atravessá-los. Pensando no que pode ser interrompido entre uma geração e outra, eu perguntei ao Thiago o que ele diria para pais e mães de meninos negros que acompanharam essa conversa. Eu diria o que eu digo sempre, que faz parte do meu discurso e que quem ouviu até aqui viu em mim isso. Uhum. Que é: sintam suas dores e ensine seus filhos a sentir. Uhum. A gente é filho da filosofia grega. Então pense e não sinta. Uhum. Então a gente não aprendeu a sentir. E principalmente a gente, pessoas pretas. A gente não aprendeu a sentir. E aí a gente perde a bússola. Quando a gente perde a bússola, a gente perde o norte. Então, o filho é um produto nosso e um produto da nossa construção. Então, a gente vai auxiliar esse filho a sentir à medida que a gente sente. O exemplo arrasta. E eu acho que... Não é que eu acho. O exemplo arrasta. Essa frase, ela é conhecida, né? Mas eu queria ir mais a fundo dessa frase. A criança, ela nasce sentindo, velho. Ela não nasce entendendo. Sim, o real. Ela não nasce com raciocínio. Ela nasce sentindo. Então ela tem muito mais um repertório de sentir, de sentimentos e sensações na infância dela. Vamos lá, uma criança com 10 anos, ela teve ali, cara, 4 anos de entendimento. Sim. Por mais que antes ela já esteja entendendo alguma coisa, mas ali, tá, eu não vou ser tão
negativista, assim, mas assim, uma criança de 10 anos, ela sentiu muito, pelo menos até os 3 anos, vamos lá. Sim. Ela sentiu muita coisa. Uhum. E ela não conseguiu colocar pra fora, não conseguiu expressar, e não conseguiu. Então, raciocinando, pensando. Então, essa é a importância. Essa é a importância de a gente olhar para as nossas dores, sentir as nossas dores e auxiliar os filhos a sentir. Porque eu dou possibilidades de ele acessar a bússola dele. E quando eu dou a possibilidade de ele acessar a bússola dele, eu dou a possibilidade de ele existir também. Acessar no sentir é uma possibilidade de existência. Ou talvez a única. Eu diria a única. E é nesse momento que a gente vai pro intervalo. Eu não vou sair daqui sem te lembrar que o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, que não tem empresa defendendo pauta, não tem algoritmo decidindo profundidade. Ela existe porque pessoas acreditam e ajudam isso a funcionar. Pessoas que se comprometeram. Se o meu trabalho aqui já te ajudou a pensar melhor, pense em me ajudar a trabalhar melhor aqui. Você pode pagar 2 bebidas todo mês de Parentalidade Preta. O link é o apoia.se/parenta ou o Pix recorrente no pixparenta@gmail.com. As informações que você precisa para fazer isso acontecer estão na descrição desse episódio. É só chegar lá, não tem mistério. Se comprometer com Parentalidade Preta é um gesto simples, mas que tem um impacto financeiro gigantesco. Agora sim, a gente já pode voltar para a última parte do nosso episódio. E antes de a gente voltar, eu quero dividir contigo uma inquietação minha aqui. Você sabe que o Parentalidade Preta nasceu como conversa, que durante anos essa conversa aconteceu aqui, entre um episódio e outro, entre o Instagram e uma DM, nas coisas que vinham acontecendo. Só que existe um momento que essa conversa também precisa de presença. E foi aí que eu concebi, assim que nasceu o Quintal. No dia 29 de agosto, pela primeira vez, a comunidade do Parentalidade Preta vai se reunir numa tarde inteira de conversa entre homens negros que exercem o cuidado. A gente vai falar sobre paternidade, masculinidade, filhos que crescem e as mudanças que também acontecem dentro da gente, a gente que cuida. Não vai ser palestra, não vai ser gravado, vai ser uma roda. Se você quiser participar e se você quiser entrar nessa casa, todas as informações estão aqui embaixo na descrição no parentalidadepreta.com/quintal. A gente se vê lá. Bom, a gente volta agora. E aí eu queria saber de você, né, Thiago? Primeiro, né, se você tem alguma mensagem que você queria deixar para quem está ouvindo a gente. E também, na sequência, falar um pouco de você, do seu trabalho, da tua clínica, do que você faz, se tem vaga, não tem. Quem ouviu a gente aqui já entendeu que tipo de pessoa vai encontrar. Então, falar um pouco do seu trabalho aí, enfim. Aproveitamos para apresentá-lo também pro pessoal. Devido a alguns problemas técnicos, a internet, a nossa ligação foi interrompida e a gente não conseguiu restabelecer mais a conversa. Eu pedi para o Thiago me mandar um áudio respondendo essa última pergunta e ele foi o seguinte, vou deixar aqui contigo. E eu deixaria a mensagem que eu já falo todos os dias no Instagram, que não modifica muito do conselho que eu dei para pais, mas que é nessa mesma linha, né? A frase que faz parte do meu discurso, que é a minha espinha dorsal, é: o norte do desenvolvimento é o sentir. O que eu quero dizer com isso? Quando eu sinto, eu encontro a minha bússola e eu trago presença para minha vida e eu construo a vida da minha melhor maneira. Então, porque não tem construção de vida, velho, não tem construção de história sem consciência, sem estar consciente. Eu preciso estar consciente na dor e no amor, né? Na alegria e na tristeza. A conquista e o fracasso sou eu. É sempre no meu nome. Eu ouço o outro, né? Mas o outro não tem a ver com a minha vida. A construção é minha, né? Então, quando eu falo que o norte do desenvolvimento é o sentir, é eu trazer não só essa consciência, essa clareza, não só essa responsabilidade,
mas também essa possibilidade. Essa é a ideia. É possibilidade. Porque quando o Emicida fala quem só tem uma opção não tem nenhuma, é sobre isso. A gente nasce sem possibilidade. Então, a proposta para nós, pessoas pretas, é termos possibilidades. Isso é vida para mim. E as possibilidades para a sua vida tá no seu sentir. As possibilidades para minha vida está no meu sentir. Então, é nessa linha que eu falo que o norte do desenvolvimento é o sentir. Tem uma frase de um teórico que eu gosto muito, que é um teórico da minha abordagem, o Peirce. Ele diz assim: deixe que o plano para sua vida surja de você. E é sobre isso, né? É sobre isso. Olhar para o nosso sentir, é deixar que o plano para nossa vida surja da gente. Então, eu estudo, né? Eu ouço o outro, né? Eu posso até me comparar, eu posso até dizer, poxa, aquele cara fez isso e eu gostei, eu vou agregar para o meu trabalho, né? Mas eu preciso sentir e colocar minha identidade em tudo que eu fizer. E a única forma de eu me encontrar com a minha identidade é me sentindo. Então é nesse tópico, é nessa batida que eu falo, que eu diria: se ouça para você se desenvolver, porque o norte do desenvolvimento é o sentir. Então esse é o conselho que eu daria a todas as pessoas, e é o que eu procuro praticar na clínica, né? Já falando do meu trabalho, o meu trabalho é um processo de, claro, atendo pessoas brancas, mas o meu discurso se volta para pessoas pretas, né? Principalmente para homens pretos, mas atendo mulheres pretas, enfim, pessoas brancas também. Mas a tópica da minha clínica é abrir espaço para essa expressão dessas pessoas que não olharam para se sentir esse tempo todo, não estão, não aprenderam a olhar para se sentir e estão perdidas de si mesmas, né? Então, o meu trabalho na clínica, eu vejo ele muito a partir dessa tópica que eu acabei de falar, e a partir desse movimento de abrir espaço para essa expressão. Porque é abrindo espaço para essa expressão que o indivíduo vai lidando com seus próprios desconfortos. Seja o racismo, seja os impedimentos sociais, seja os impedimentos estruturais que a própria estrutura trouxe para ele, e seja os impedimentos pessoais que, para além de tudo isso, ele tenha construído. E como que isso acontece, né, mano? Na prática, eu me utilizo de duas metodologias, né, para auxiliar esse homem negro, essa pessoa, né, a construir esse caminho. Eu me utilizo da Gestalt terapia. E a Gestalt terapia é uma abordagem que ela procura ampliar a consciência do indivíduo. E quando eu falo ampliação de consciência do indivíduo, o que eu quero dizer? A Gestalt terapia ela não quer melhorar a vida do Diego. Ela quer auxiliar a ver o Diego, a ele se perceber como ele chegou nesse lugar de sofrimento. Por quê? Quando o Diego, quando o Thiago, quando o Rodrigo, quando o Paulo, quando a Jéssica, quando a Joana, quando qualquer pessoa procura uma ajuda profissional, ela está em um lugar de sofrimento, né? Tem alguma questão emocional que ela não está conseguindo lidar sozinha. Ela está sofrendo com aquilo. Então, a proposta da Gestalt terapia não é melhorar a vida dessa pessoa, mas perceber como ela chegou nesse lugar. E não que seja culpa dessa pessoa, mas foi um caminho percorrido, velho. Então, a proposta da Gestalt terapia é fazer esse caminho a 10 por hora. Como que o Thiago chegou nesse lugar que ele precisa de terapia? Né?
Porque quando a gente trilha esse caminho a 10 por hora, eu vou vendo, poxa, tinha uma ruazinha aqui, ó, e essa rua é mais saudável. Ou então, poxa, tinha uma estrada grandona aqui e eu não vi porque eu passei muito rápido. Então, a proposta da gestalterapia é encontrar caminhos mais saudáveis. E se não tiver caminhos mais saudáveis, a gente cria também, caramba, né? Ser humano é sinônimo de criação. E assim, essa é a minha primeira metodologia e eu me utilizo de práticas corporais baseadas na abordagem haitiana, que fala sobre os traumas que ficam no corpo, né? Porque essa história de vida que essa pessoa vai trazer no dialógico de forma falada, essa história de vida ela está no corpo em forma de tensão. No entanto, que quando eu trago um evento triste, um evento doloroso, um evento amargo, o meu corpo reage, seja o estômago, seja o trapézio, seja o peito apertado. E essas práticas corporais que eu realizo, não tenho contato literal, né, físico no corpo, então eu realizo online. Essas práticas corporais, elas são para diluir esses traumas que estão no corpo. Essa história de vida que está na mente, ela também está no corpo. E a gente precisa diluir esses traumas no corpo para esse indivíduo realmente estar livre das amarras. Então, assim, resumidamente, essa é a minha metodologia, né? Meu Instagram, psi.thiagoalano, quem quiser pode chegar, construo conteúdos diariamente. E no mais, irmão, muito obrigado pela oportunidade, eu já te agradeci imensamente. Eu acredito que tu viu o quanto aquilo me tocou, a nossa conversa, o quanto essa conversa me tocou, então só agradeço por esse papo bom. Tamo junto, obrigado por tudo, e é isso. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição, a finalização, a distribuição e a promoção nas redes desse e dos demais episódios. Isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você contribui para a continuidade dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a essa série, O Mergulho, no parentalidadepreta.com. Me ajude a manter isso tudo funcionando, se comprometendo no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Por hoje é só, e a gente se ouve no próximo episódio.